Senhor Deus, nosso Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo rico privilégio e oportunidade de estarmos em sua casa para te adorar, para engrandecer o seu nome. Que a sua graça salvadora possa sustentar por meio da revelação da sua palavra. Que possamos sair daqui satisfeitos, Pai. O nosso coração enriquecido com conhecimento da plenitude da sua palavra. Rogamos que o Senhor perdoe as nossas fraquezas. Que o Senhor socorre a cada um segundo as nossas necessidades. Porque o Senhor é o que atende o seu povo. E nós não podemos viver sem o Senhor, sem o teu Espírito Santo. E o teu profeta disse que o Espírito Santo desce na igreja por meio da pregação. Então que o Senhor possa falar a sua palavra e trazer a sua presença, Senhor. E selar cada coração e alimentar cada alma. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, uma boa noite. Deus abençoe a cada um. Você que chegou agora, está nos assistindo, estamos em adoração a Deus. E você é o nosso convidado a estar conosco por alguns minutos em adoração a Deus. A nossa leitura, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 23 e 24. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Teremos como título essa noite: Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Amém? Vamos prosseguir mais um pouquinho, se Deus nos der graça, ou dentro da graça que Deus tem provido para nós nesta noite, mais um pouquinho dentro da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, a partir do parágrafo 53, ou página 15, né? Os irmãos que estão aí com a literatura e se deseja acompanhar, a revelação de Jesus Cristo, página 15, o parágrafo 53, onde nós já temos lido algumas partes, o princípio da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Então o próprio nome já está sugerindo que é a revelação do Senhor Jesus, a qual ele notificou ao seu servo João, o qual foi o escritor, o escriba, e deixou notificado. Como disse o profeta de Deus, é o único livro
que o Senhor Jesus escreveu. Ou seja, ele foi falando, e o seu escritor, que foi o apóstolo e profeta João, e deixou relatado para nós. Então, esse livro, capítulo 1 de Apocalipse, trata-se plenamente desta revelação. A saudação dele, a apresentação à sua igreja, apresentando o que ele é. Então, teremos mais um pouquinho desta apresentação, na qual ele apresentou-se para a sua igreja, e teremos algumas escrituras para que assim possamos consolidar a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus revelada para os nossos corações. Deus não dá a conhecer-se através de ensinamentos próprios de homens, e nem ensinamentos de teologias, conforme nós temos em Mateus 16, o espírito de ensinamento do Senhor, ele é um espírito de revelação, a qual Deus, ele mesmo fala dentro do coração dos seus filhos. Então isso nós falamos com segurança, porque foi o Senhor Jesus quem o disse para Pedro. Ele disse: bem-aventurada és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou, quem te mostrou o que é isso, não foi homens, foi o Pai que está no céu. Então assim é a maneira que Deus se esclarece aos seus filhos. Deus tem o seu método, tem o seu programa, a sua maneira, e todas as pessoas precisam alcançar de Deus esta revelação que somente Deus pode trazer, e a única coisa que Deus requer de cada pessoa chama-se fé. Agora, a fé, ela é um dom que é dado por Deus, para que assim possamos crer nele. Então a fé, que é um dom de Deus, é a fé genuína, e não tem jeito de fabricar. Sabemos que existem várias maneiras de fé. Quando uma pessoa diz para você: eu tenho fé, você não pode duvidar dela, ela tem fé. Uma tem fé de um jeito, outras têm de outro, mas a fé genuína da palavra de Deus, essa é dada somente pelo Espírito Santo, porque essa trabalha com as coisas sobrenaturais de um Deus sobrenatural. E se essa fé não vier de Deus, nós não creremos no sobrenatural de Deus. E isso Paulo deixou tão claro quando ele nos disse acerca da salvação, que ele disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que não se glorie, isso é dom de Deus. O que? Esta fé, para que ninguém se glorie, dizendo: eu tenho mais fé que você, sou melhor que você. Não, se Deus não der, então não somos melhores, mas temos a fé da palavra de Deus. Amém? E é tudo o que nós precisamos. Então você fala com as pessoas, eles dizem: eu creio. Você começa a falar alguma coisa, ele diz para você: se você me mostrar na Bíblia, eu creio. Aí você vai na Bíblia e lê para ele, ele diz: não é assim. Então ele não crê. É verdade? Então o irmão Brana disse que o que prova o que nós temos o Espírito Santo é a fé em toda a palavra, não em partes, né? Mas em toda a palavra.
Se você tem o Espírito Santo, jamais negará a palavra. Quando uma pessoa nega a palavra, então você logo percebe, ela não tem o Espírito Santo. Quem escreveu a palavra? Homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer então que a palavra foi dada pelo Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, jamais você entrará em contradição com a palavra. Nisso há muitos espíritos confusos, de confusão. Quando você cita, diz a palavra de Deus para alguém, ele pega outro versículo para jogar contra o versículo que você está falando para ele. Ou se eu faço isso para uma contradição, então nós estamos errados. Mas você tem convicção da palavra de Deus, e ela é revelada ao seu coração, o incrédulo irá negá-la. Então, ao negar, ele vai puxar outra escritura, justamente no tema que nós estamos falando, que é a deidade de Deus, um Deus eterno que se manifesta como um homem para trazer a salvação. Quando você apresenta esse lado da Bíblia, as pessoas dizem, ou traz versículos para mostrar para você que ele é dividido em 3 pessoas. Então, automaticamente, você sabe que não é assim. Então, você está vendo a pessoa em uma margem de confusão. E não aceita quando a palavra vem e corrige. Por isso, o verdadeiro cristão, quando lhe é anunciado a palavra, ela traz a correção. O irmão Brana ensinou, quando José e Maria perderam a Jesus na festa do Pentecostes, e quando eles encontraram, Maria disse: eu e teu pai te procurávamos, e a palavra, que é Jesus, os corrigiu. Vocês não sabem que devo me ocupar nas coisas de meu pai? Então ele mostrou que o pensamento dela, do lado espiritual, estava errado. Amém? E ela se aquietou. Então cada eleito, quando a palavra chega e corrige, ele se aquieta e conserta. Mas o rebelde, ele vai estar sempre brigando contra a Bíblia. Então, lembrando do que nós estávamos falando ontem, dos espíritos rebeldes, o espírito de anticristo, eu gosto de deixar isso bem claro, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para o mundo religioso lá fora. Eu prefiro que nós olhemos para nós primeiro, porque está interessando a nós que estamos ouvindo a palavra. A oportunidade é nossa, nós cremos que somos eleitos, não é verdade? Então, o que é o anticristo? Anticristo é somente a besta? É somente Roma? Não. Anticristo é todo aquele que se levanta contra a palavra de Deus. Se eu discordar da palavra de Deus, eu estou contra a palavra. Isso quer dizer que eu sou anticristo. Não é assim? Então é um cuidado que nós precisamos ter por todos os dias de nossa vida, para não rebelar contra a palavra. Porque se eu estou rebelando, eu estou me tornando um anticristo, ou seja, eu estou combatendo a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos olhando só naquele grande super-homem que um dia vai matar os irmãos judeus, vai fazer uma perseguição aos irmãos das nações, né, aos gentios, porque após o arrebatamento da igreja, a igreja nominal que ficar, eles defenderão o nome de Jesus e eles serão perseguidos pela besta, disse o profeta. Só não me lembro o parágrafo, mas tenho certeza disso. Mas nós temos o privilégio, então, desta fé,
então precisamos apossar e crer verdadeiramente 100% na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, voltando, a Bíblia é uma revelação que o próprio autor dela revela-se aos seus filhos. Como ele revelou a Pedro e disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A revelação que Pedro teve de quem era aquele Jesus foi a mesma edificação que ele implantou no dia de Pentecostes. Ou falando melhor um pouquinho, não é o que o apóstolo Pedro implantou, mas sim que o Espírito Santo implantou, porque o que estava falando na boca de Pedro era o próprio Espírito Santo, que é o Deus eterno. Não é verdade? Então, na pessoa de Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos grandes e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque assim te aprouve, ó Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. É aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Nisso somos agradecidos a Deus por esta revelação. Então, com esses 2 versículos já temos prova suficiente de como Deus ensina seu povo. Ele disse lá no Velho Testamento que daria um novo coração, e que no coração humano, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração escreverei as minhas palavras, porei o meu Espírito. Então é assim que Deus o faz. Amém? Amém. Aleluia. Então vamos lá, né? Isso vem pela revelação, parágrafo 53, a revelação de Jesus Cristo. O irmão Brana disse: agora, essa é a revelação. Jesus Cristo é Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há 3 deuses. Porém é também necessária uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um. É necessária uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E quando elas foram cegadas para isso, não demorou muito até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então os irmãos lembram de que nós estávamos falando ontem? Ele entrou sorrateiramente, batizando em nome do Senhor, falando da deidade de um só Deus. Ele foi sorrateiro, furtivo, entrou furtivamente, e logo ele cegou a igreja. E ele está trabalhando da mesma maneira. Eu admito que seja necessário uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nesses dias, quando nós estamos no meio da perversão de tanta escritura. Mas a igreja prevalecente e vencedora
está edificada sobre a revelação. Por essa razão, podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de revelação sobre o batismo nas águas. Está aí inegavelmente manifesto. Teria sido impossível que os apóstolos, por um minuto, se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome Pai e do Filho e do Espírito Santo, e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome. E não há nenhum lugar nas Escrituras onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Eu relacionei algumas Escrituras para que os irmãos conhecem, mas nós vamos ouvir, porque a palavra de Deus, a palavra do nosso eterno Deus, enche o nosso coração e nos enche com a presença dele. Então, como já dissemos, eu vou ler primeiro Êxodo 3, 13 e 14, se os irmãos quiserem ler comigo. Êxodo 3, versículos 3 e 14, 13 e 14. Porque lembrando, voltando um pouquinho, quando você diz as Escrituras, as pessoas dizem, se a Bíblia diz, eu creio. Você toma João 3,16, que é a Escritura mais citada no meio denominacional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a Escritura que eles mais citam. Então ali já disse claramente, para que todo aquele que nele crê não pereça. E quando levamos as pessoas ao que o Senhor Jesus disse no tocante à revelação de que Ele é o Senhor, então eles não creem, não é verdade? Então Êxodo diz assim, Velho Testamento: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Então Deus se declarou como o eu sou. Teríamos muitas escrituras do Senhor Jesus declarando o eu sou, não é verdade? Então uma delas foi o nosso tema de abertura, que é João 8, 23 e 24, que o Senhor Jesus expressou e declarou que todo aquele que não crer que Ele é Deus vai morrer em seus pecados. Então vamos repetir a Escritura. João 8, 23 e 24. E dizia-lhe: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis
em vossos pecados. Lembrando, quando em João 1,3, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Agora ali estava o grande Deus eterno, em uma forma humana, como ele disse que se tornaria Emanuel, como ele disse que manifestaria-se em carne o Deus Todo-Poderoso, e quando ele estava em carne, ele disse: morrereis em seus pecados, por não crerem que eu sou. Então, em sua manifestação em Israel, na qual no Antigo Testamento ele era conhecido como YHWH, traduziram e colocaram o nome Jeová, mas é YHWH que não tem tradução, que é as iniciais do Deus eterno. Mas agora precisamos compreender que ele veio tratar com seres humanos. O profeta Ezequiel disse: toda alma que pecar, essa morrerá. Agora, não posso entrar nisso agora, mas outra hora eu tenho que trazer para os irmãos o que é alma, para que assim nós possamos entender o que é a alma, para entender a alma que pecar. Então, rapidamente, alma quer dizer natureza. Então, dentre as naturezas, ou seja, almas viventes, que houve e que há, sabemos a criação de Deus. Quando você lá lê no princípio, Deus fez os seres, e eles se tornaram alma vivente. Quando ele criou o homem, pó da terra, Gênesis 2, versículo 8, 7 e 8, aquele homem se tornou alma vivente. Então, almas são naturezas. Então, ele criou natureza canina, bovina, equina, ovídeos, anfíbios, humanos. É assim? Então, qual a alma que pecou? Foi a canina? Não foi. Foi a bovina? Não. Foi a alma humana. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós encontramos o que morreu foi o homem. Não é isso? Foi o homem que morreu, foi a natureza humana. Então Deus se tornou um de nós, o nosso parente redentor. Então ele veio salvar humanos, e quando ele nasceu nessa terra, o profeta disse, ele recebeu um nome humano. Esse nome humano é o qual nós temos a salvação, que você vai em Atos capítulo 4, após Pedro e João dar ordem em nome do Senhor Jesus, um coxo ele saiu andando e glorificando a Deus, e há um discurso maravilhoso, depois os irmãos leem, quando chega falando desse Jesus, Atos 4,12, Pedro disse, não há outro nome dado dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, esse nome humano, ele estava expressando em João 8. Nós o chamamos de Jesus. É um nome que chegou para nós gentios, mas a Israel nós sabemos que ele era Yahushua. Então seria mais ou menos assim, né? Yahushua. Então Yah, isso quer dizer Deus.
Yeshua é a salvação. Esse é o nome dele. Então, Deus é a salvação, é o nome que estava sobre o nosso parente redentor. Então eles achavam que era uma ousadia humana ele trazer aquele nome. Mas ele disse: morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou a salvação, que eu sou Deus, o Salvador. Então nós encontramos Isaías 43 e 45: eu sou o Senhor vosso Deus, e fora de mim não há Salvador. Agora esse que disse lá na boca de Isaías é o eu sou, que estava dizendo para eles: morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou. E hoje nós estamos vivendo a mesma situação, porque o mundo não pode crer que Jesus é o Deus eterno. Estão fazendo dele a segunda pessoa, ou fazendo Deus três pessoas. Sempre eu digo às pessoas, quando eu tenho oportunidade de falar com eles, então eu pergunto assim: nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Você, irmão, irmã, não é feito à imagem e semelhança de Deus? Você é uma pessoa e não é três. E você também não é um aparelho de som com três personalidades embutidas em você. Então o que nós somos explica o que Deus é, se nós somos a imagem e semelhança dele. Então sabemos que Deus é Espírito. O Espírito não é pessoa, então já deveria pôr um ponto final. Deus é Espírito. Agora temos uma outra qualidade que Deus é. Qual é essa qualidade? Vou ajudar os irmãos. Em Isaías, os anjos voavam, eles cantavam o quê? Estão com medo, irmãos? Santo, Santo, Santo. Então Deus é santo. Ele é Espírito e Ele é santo. Se Ele é Espírito e Ele é santo, então obviamente Ele é o Espírito Santo. Amém? Ele é o Espírito Santo. Então isso é só para que nós possamos ver essas coisas, que esse grande ser eterno, Ele é Espírito e Ele é santo. Se Ele é Espírito, Ele é santo, então Ele é o grande Espírito Santo. Aí podemos encontrar que quando o anjo falou com Maria, ele disse: o Espírito Santo te envolverá. Ou seja, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, te envolverá. Porque em outra escritura nós encontramos que Jesus é Filho de Deus. Se fazermos o Espírito Santo uma pessoa e o Eterno outra pessoa, quem seria o Pai de Jesus? Então encontramos que, se falamos do Deus eterno Criador e falamos do Espírito Santo, estamos falando da mesma coisa. E então ele prometeu que ele mesmo seria o Salvador. Então ele é a salvação. Então deixa eu ler para os irmãos. Não vou ler, né? Acho que eu não programei aqui. Que é o Isaías. Ele disse que fora dele não há Salvador. Não pôs a escritura. Mas então sabemos, ele estava manifestando como este Salvador. Então ele disse: eu sou. Eu sou. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida eterna. Agora quem estava dizendo isso era Deus em carne humana. Ou seja, a pessoa, Jesus, o homem, a carne, o qual se tornou o nosso cordeiro,
mas ele estava declarando: morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou. Então, se você continua lendo o Evangelho de São João no capítulo 8, teve alguns confrontos, ele mostrando para os judeus que ele é esse eu sou, e você, quando chega lá, em São João 8:58, ele fala de Abraão. Então eles querem justificar pelas Escrituras: nós temos Abraão por pai. Irmãos, quantas vezes as pessoas querem justificar pelas Escrituras? Então nós encontramos esse grupo de israelitas tentando justificar-se, usando da lei, das Escrituras, dos profetas. Nós temos por Abraão por pai. E Jesus disse: se vós tivesses Abraão por pai, vocês creriam em mim, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles retrucaram: que é isso? Você não tem 50 anos? Como é que conheceu Abraão? Aí Jesus tornou a dizer para eles: antes que Abraão fosse, eu sou. Morrereis em vossos pecados por não crerem que eu sou. Então as pessoas não podem ter discernimento, muitos deles, não conhecendo o nome do Deus eterno, dizendo crer na salvação, falando de um Deus, mas qual é o nome do seu Deus? É Jeová. Meu Deus, Ele é 3 pessoas, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então qual é o nome do Pai? E assim fica muito difícil, né? Fica difícil servir um Deus o qual você não conhece, não sabe o nome. E nós encontramos Paulo em uma situação dessa. Ele chegou num lugar onde o povo era idólatra, tinha suas imagens para as suas adorações, estava envolto aquelas imagens, mas tinha um altar lá escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo: esse é o meu, esse é o meu. Então o Deus desconhecido, Paulo começou a notificar para eles. Eles adoravam a deusa Diana, né? E ali Paulo, ao desconhecido, ao Deus que eles não conhecem, fizeram um altar ao Deus desconhecido. Então agora Paulo estava anunciando isso aos gentios, o Deus eterno, todo-poderoso. E assim um mundo cheio de suas interpretações humanas, achando que Deus está naquilo e Deus não está naquilo. Mas então precisamos conhecer quem é esse Deus, quando Ele se manifesta e se declara que Ele, como Pai, Ele criou todas as coisas. Como Filho, Ele salvou a raça humana que pode crer nele. E como Espírito Santo, é o mesmo Criador que morreu para salvar, e agora Ele vem em nós, porque Ele é essa vida eterna. E Ele não pode estar em nós se nós vivemos em pecado, se vivemos uma vida errada, falando mentiras, trapaceando das pessoas. Então Deus não pode trabalhar conosco. Então Deus é misericordioso e Ele deseja voltar o nosso coração a uma fé genuína e perfeita, ou seja, a nossa verdadeira identidade humana. Porque a verdadeira identidade humana é o homem ser da mesma personalidade de Deus. E é isso que Adão tinha e Adão perdeu. Mas Deus trouxe de volta. Então ele se declara que Ele é esse Deus. É o mesmo eu sou, que falou para Moisés quando ele perguntou: se me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Diga para eles que o eu sou me enviou a vós. Então Isaías, capítulo 44, no verso 6, Deus disse assim:
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então Deus disse: eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Então, se criamos uma segunda personalidade, ou seja, uma segunda pessoa para Deus, nós estamos ferindo o mandamento do Senhor, que disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não terás outro Deus diante de mim. Se fazemos o Filho um segundo Deus, então já estamos tendo este segundo, mas ele disse: não há. E Deus disse: eu sou o primeiro e o último. E o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, falando com João na ilha de Patmos, no versículo 8 de Apocalipse 1, ele disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que há de vir. Se eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último. Apocalipse 1, versículo 11, o Senhor Jesus disse, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Que é derradeiro, é último. O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E ainda Apocalipse 1, versículo 17. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs em mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? Então essas escrituras, irmãos, é só para nós estar conciliando o Velho Testamento e o Novo, que ambos declaram o único e eterno Deus, o grande Criador que limitou-se a si mesmo como um homem, descendo a pequenez do homem, mas ele não era um homem limitado, ele era Deus em carne humana, o qual suportou dores, tentações, conforme foi dito pelo profeta Isaías. Ele é homem de dores, experimentado no trabalho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o quanto ele padeceu. Como um cordeiro mudo foi levado diante dos seus tosqueadores. Toda a Escritura cumpriu de um Deus santo e eterno, que não devia nada e pagou o preço para trazer essa vida eterna sobre cada um de nós. E agora Ele é o que pode nos ajudar e auxiliar. Porque quando o homem caiu em transgressão, caiu em pecado, ele passou a ser dominado pelo opositor, ou seja, por Satanás. Deus veio e pagou o preço daquilo que ele disse que ia suceder, porque Deus ordenou ao homem: não toque na árvore que está no jardim, porque o dia que nela tocares ou dela comerdes, certamente morrerás. Então o homem tocou e morreu. Então, depois nós encontramos, Paulo disse que o salário do pecado é a morte. E esse salário, que é a morte, Jesus Cristo morreu e pagou por nós. Quem é Jesus Cristo? É o nosso grande Criador na forma humana. O grande eu sou. Agora, aquele que falou no Velho Testamento é o Jesus do Novo, é a salvação, o qual pagou o preço do pecado, morreu por nós. Por isso os filhos de Deus não morrem. Se porventura o nosso corpo tombar a terra, a Bíblia diz que nós
dormimos no Senhor. Não é morte. Morte quer dizer separação eterna. E Deus reconciliou consigo mesmo, disse Paulo, o mundo. Agora reconciliou consigo mesmo, não com o Filho. Então era Deus reconciliando a cada um de nós com Ele. E nós nascemos em pecado, e agora a graça de Deus, esse Deus eterno, Ele mesmo veio, pagou o preço da morte, derramou o sangue para tirar o pecado, que foi sangue. O pecado foi sangue, porque não teria sentido nenhum o Cordeiro de Deus morrer e sangrar, se o pecado fosse comer simplesmente uma fruta, como diz aí albaricoque, banana e outras coisas, né? Se fosse assim, não poderíamos comer fruta nenhuma. Mas como o pecado ocasionou sangue, Deus veio e derramou sangue. E assim, então, Ele nos redimiu do pecado original. O pecado original foi o derramamento de sangue. Então, logo que o pecado entrou, Deus mostrou que cobriria aquilo com sangue. Abel ofereceu, por divina revelação, e matou um cordeiro, ofereceu sangue. Quando o sacrifício foi aceito, e aquilo estava apontando para o Cordeiro de Deus, que viria e derramaria o seu sangue sobre cada um de nós. Amém? Aleluia. Meus irmãos, não vou dar conta de prosseguir lendo, já vou terminar. Mas eu creio que Deus está nos ajudando. Amém. Então vamos lembrar que o irmão Brana disse na mensagem, o sinal. A vida que estava no sangue animal não podia voltar sobre o ser humano. Por isso, todo ano Israel tinha que subir a Jerusalém. Levava o cordeiro, o sacerdote degolava o cordeiro, o pecador com a mão sobre o cordeiro, e quando ele resvalia, o sangue era aspergido sobre o pecador. E Deus aceitou aquilo como uma oferta substituta. Então o homem ia, mas no outro ano ele tinha que voltar. Então o irmão Brana veio e ensinou: a vida daquele animal não podia voltar sobre o ser humano. Mas quando Deus se tornou o nosso cordeiro, e Ele morreu por nós no Calvário, a vida que estava no cordeiro volta sobre o homem. Então Ele é o Cordeiro de Deus. O profeta disse: o sinal não é o sangue. O sinal hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida que estava no sangue. Então, como falamos do arrependimento, da remissão, do perdão para o pecado, então Atos 2, as pessoas não precisariam de revelação ao ler, porque é o que está escrito: arrepende cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. A pessoa ler isso: mas em nome de Jesus que eu tenho perdão? Não precisaria de revelação, é o que está escrito. Então ele poderia compreender, eu preciso de ser perdoado. Mas ele prefere ser batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, que são títulos, e então aí não tem perdão. Porque o mesmo nome que te salva é o que te perdoa. E para te salvar, Ele te perdoa primeiro. Mas tem que haver o arrependimento. Arrependendo, você é batizado. Batizado, então você está redimido com o Senhor. Então precisamos prosseguir: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Se as pessoas compreenderem, enquanto ela não for batizada em nome
do Senhor Jesus, ela nunca teve perdão em seus pecados. Por isso eles estão em suas denominações, servindo a Deus segundo os seus entendimentos. Irmãos, isso é tão duro. O irmão Brana disse na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, que aqueles demônios que caíram lá do céu foram expulsos para a terra. Lúcifer e seus anjos, eles entraram nas pessoas e lhe deram uma natureza. Que natureza? Ou seja, aquilo que dirige eles. Irmãos, quando estamos falando de anjos, dos quais Deus criou, nós estamos falando de adoradores. Não foi para isso que Deus os criou? Eles não adoravam a Deus no céu? Então você vê que quando eles estão na terra, quando Lúcifer traz a sua procriação usando o que Deus criou, porque ele não pode criar. Então, se ele não pode criar, ele não tinha condições de gerar um filho ou criar um filho, porque ele é espírito. Então ele usou a perversidade, ou seja, ele perverteu algo da natureza que Deus criou. Ele tomou o animal mais sagaz e através daquele animal ele induziu a mulher. E ali, ao induzir a mulher, ele trouxe a sua primeira manifestação de perversão, que foi um filho, no qual nasceu, e aquele filho era um corpo para Satanás. E quando encontramos Caim e Abel diante de um altar, estamos falando da adoração outra vez. Um altar é o lugar de adoração. Quando falamos de altar, estamos falando de adoração, estamos falando de morte, estamos falando de sacrifício. Isso tudo fala de adoração. Então, Abel, por divina revelação, ofereceu sangue, mas Caim, que não era filho de Adão, ofereceu um altar de frutas, que era segundo os seus pensamentos. Mas eu só quero que os irmãos entendam, e eu estou mostrando o altar, para ver que Caim estava ali, dotado de um espírito adorador. E ele estava adorando quem? Não era Lúcifer, era o Todo-Poderoso. Certo? E assim nós vamos acompanhando as Escrituras. Quando chegamos no ministério de Deus encarnado, temos Satanás encarnado em Judas. O Espírito Santo cai na igreja de Deus, o Espírito de Satanás, o anticristo, cai na falsa igreja. Então sempre ele está acompanhando. Então aqueles demônios caíram dos céus, ele era um adorador e eles entraram nas pessoas. E eles vão à igreja para adorar a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. É duro, é lamentável isso. Aleluia. Só Deus para nos ajudar, irmãos. Isso é para despertar a nossa mente, para que nós não sejamos imbuídos por estes espíritos, mas ter o verdadeiro espírito de adoração, que o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e espírito. Agora essa verdade e espírito, tanto a palavra como a vida da palavra, que é Deus, que vivifica a sua palavra em nós. Aquele Jeová do Velho Testamento se tornou Jesus do Novo para morrer por nós, tirar o pecado, e ele, o grande Espírito Santo, Deus eterno, retornasse na sua igreja. Amém. Por isso, irmãos, a nossa vida será em vão sem o Espírito Santo.
Sem o Espírito Santo vamos falar tudo errado. Que os irmãos busquem primeiramente, antes de tudo, nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Precisamos dos mistérios? Precisamos, senão Deus não os tinha deixado. Porque com os mistérios Deus trata com seus filhos. E é Deus que esclarece para os seus filhos e eles entendem. Quando você vê um mundo todo cheio de confusão, religiosas e doutrinas, não precisa pensar que eles são criadores de doutrinas. Eles simplesmente foram apanhados por Satanás. Como Satanás apanhou lá na era primitiva, ele vem apanhando em todas as eras. Então precisamos mais do que nunca desse Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, ele nos guiará em toda a verdade. Então, sem o Espírito Santo, nós nunca vamos caminhar na verdade. É só isso que nós precisamos entender. E se nós entendemos isso, então isso tem que nos dar uma preocupação em ter o Espírito Santo. Porque o Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse o amor, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e não tivesse o amor, quem é o amor? Não é o Espírito Santo? É o amor ágape, é o amor genuíno, é o Deus eterno. Então nós precisamos dele. Se nós desejamos amar as pessoas verdadeiramente, começando de nós, porque ele assim o disse: ame o teu irmão como a ti mesmo. Então precisamos descobrir Deus em nós. Quando você descobrir o que você é e que Deus está em você, automaticamente você amará as pessoas. Amém. Deus lhes abençoe. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por sua bondade, pelo teu amor infinito e grande. É um amor que pode alcançar todos e qualquer coração. Mas sabemos que é necessário que cada coração que ouve, é necessário crer e amar o Senhor primeiro. Ajude a cada um, Senhor. Nós precisamos de Ti. Sabemos que sem o Teu Espírito Santo é impossível herdar o reino dos céus. Que nesta noite, então, o Senhor reveste cada coração, Pai, com Teu Espírito Santo. Este é o selo da Sua obra consumada. Este Espírito Santo é o caminho, é a verdade, é a vida. Tome conta de nosso ser, Pai, de cada coração, de cada irmão e irmã que nos ouve através da internet, que ao ouvir a sua voz, isso possa descer ao âmago de nosso coração, Senhor, e nos despertar para uma vida limpa e consciente diante do Senhor. Muito obrigado por esta noite, mais estes momentos em Sua presença. Leva-nos para casa guardados, dirigidos pelo Teu grande Espírito Santo, Pai. Abençoa a semana de cada um, dentro daquilo que deve ser feito, cada um tenha a sua direção e sinta a Sua presença em tudo quanto for fazer, Pai. Abençoa o Teu povo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos, saúdem uns aos outros, vamos em paz. Até sábado, se Deus quiser. Nosso